as notícias que os outros não dão. Agora são 8h01 e vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. É uma felicidade começar a semana conversando com vocês. Felicidade é nossa, a gente agradece aqui já pela sua participação. E eu queria começar, a gente tem muito assunto, né, Shoa, porque realmente o governo Bolsonaro é quase uma novela, né, de cunho assim dramático ou tragicômico, mas que infelizmente dentro desse contexto de pandemia acaba arriscando muitas vidas. Mas eu queria começar por um outro incidente diplomático aí promovido agora pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele publicou ali no Twitter dele uma postagem ironizando, né, usando personagens da Turma da Mônica para ironizar a China. E, mais uma vez, né, seguindo aquilo que já havia feito Eduardo Bolsonaro, no sentido de acusar de forma infundada o país. E aí ele diz o seguinte, né, depois já houve uma resposta da Embaixada da China, obviamente contestando a postagem do ministro da Educação e pedindo também uma retratação por parte do governo brasileiro, não só por este, mas por outros ataques sofridos pelo país por meio de integrantes do governo Bolsonaro. Como é que você vê isso, ainda mais nesse momento que a China é a maior fabricante de equipamentos de proteção individual, por exemplo, do mundo, que são muito necessários para os profissionais de saúde e que inclusive têm sido até desviados, retidos de forma bastante questionável pelos Estados Unidos? Glauco, a postura do ministro da Educação só tem duas hipóteses aí. Ou é uma pessoa tão sem noção, tão sem perspectiva de como acontece a realidade, que na ausência das escolas e das universidades que estão paradas, ele resolve encontrar um motivo para aparecer, e esse motivo encontrado é achincalhar com a China, vamos dizer assim, né? Agredir a China, ou então ele está, numa outra hipótese, cumprindo um serviço que é uma orientação dada pelo próprio governo. Nenhuma das duas hipóteses podem ser descartadas, porque ele é um sem noção, não há dúvida disso, já vem demonstrando ao longo do tempo. Mas, por outro lado, o governo federal, não o governo todo, mas o presidente Bolsonaro, ele tem se mostrado uma pessoa contrária ao isolamento, como quase que se quisesse que essa pandemia se alastrasse. E a China hoje é o principal ponto de demonstração de que essa pandemia pode ter uma inflexão se você trabalhar de maneira responsável a contenção epidêmica. E a China está tentando ajudar o Brasil, mas como é que a China vai ajudar o Brasil se vem do núcleo duro do governo todas essas demonstrações de animosidade? Um dia é o filho do presidente, no outro dia é o ministro da Educação. Fica difícil, meu amigo. Agora, o problema, Glauco, é que no meio dessa coisa aí estamos nós. Quer dizer, nós é que vamos ser prejudicados ou pela falta de noção do ministro da Educação ou por ele estar, em nome do núcleo duro do governo, exercendo um serviço sujo. E não é justo que os brasileiros e as brasileiras morram por causa da inconsequência e da irresponsabilidade dessas pessoas. E é importante quando você ressalta esse papel que a China desenvolve hoje, né, já que ela enviou, por exemplo, profissionais médicos e também equipamentos de saúde para a Itália, que é um dos países que mais sofre com a pandemia no mundo, e também tem compartilhado seu conhecimento adquirido durante essa pandemia com outros países. Enquanto os Estados Unidos, país ao qual o Brasil se alinha automaticamente no governo Bolsonaro, tem agido no sentido contrário. Não só tem retido cargas com equipamentos, desviado isso, permitindo aí a compra que já foi chamada inclusive de pirataria moderna pelos alemães, né, de equipamentos aí necessários para profissionais de saúde no combate à epidemia do coronavírus. E ainda por cima, os Estados Unidos também não levantaram sanções econômicas contra o Irã, contra a Venezuela, pelo contrário, na Venezuela até o cerco ficou maior agora, e contra Cuba, o que acaba prejudicando também o combate à epidemia nesses países. São duas posturas bastante distintas, né, Uchoa? É lógico, os Estados Unidos eles tentam, nesse momento em que há uma crise cada vez mais grave no país,
e que está às vésperas da eleição presidencial, o presidente Trump tenta mudar o foco, tenta mudar o cenário para o seu eleitorado e melhorar a sua popularidade em cima da desgraça alheia. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele faz agora correndo, né, pelo tempo que perdeu, atrás de conter a pandemia dentro do próprio território, através desse uso, como a Alemanha colocou muito bem, de pirataria moderna, sacrificando outros estados, ele vem tentando também mudar o foco da discussão, fazendo o que está agora, por exemplo, ameaçando Maduro, acirrando o bloqueio contra Cuba, violando os direitos humanos do povo venezuelano e do povo cubano. É um jogo que não tem uma lógica do ponto de vista da ética, mas tem uma lógica própria do ponto de vista da desonestidade com que essas pessoas vão trabalhando as suas políticas exteriores. E o Brasil, nesse momento, fica assistindo com a mão na frente e outra atrás, porque o governo brasileiro apoiou o Trump e continua apoiando, mas agora se vê vítima também dessa conduta desonesta, que é fazer pirataria em cima do Brasil. E não tem como reclamar, né, Glauco? Porque o Brasil abriu mão de toda a sua retaguarda em função desta amizade que agora se mostra não só não colorida, mas completamente inexistente. O amor que o Trump tem pelo Brasil está aí muito bem demonstrado, quer dizer, nenhum apoio. O apoio que a gente pode ter é da China, mas a gente, pelo jeito, tem gente do próprio governo advogando contra os interesses do Brasil. Pois é, Uchoa. E a gente chama aqui a participação da Marilu Cabanhas, que está trabalhando remotamente. Oi, Marilu. Oi, Uchoa, bom dia, prazer em falar com você. Oi, Marilu, prazer, querida, sempre um prazer. Então, Uchoa, vamos falar aqui. Eu queria que você comentasse a pesquisa do Datafolha e também quero repercutir contigo a fala do presidente Bolsonaro em relação já à fritura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos ouvir primeiro, aí eu te faço a colocação, tudo bem? Vamos lá? Claro. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos, tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Não é para o meu bem. Tá? Amém. Nada pessoal meu. E Deus está contigo, presidente. Estamos aqui e o para povo empunhar a também. espada com o Senhor. E a nação E o povo também. Amém. A gente vai vencer essa. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Fiquei com vocês no jejum Amém. hoje. Sou Amém. católico. Amém. Tá? E estou feliz porque eu acredito. Amém. É muito fácil acreditar em Deus. Amém. Basta alguém querer descobrir de onde veio. Se descobrir, ele pode não acreditar, né? Mas nós não sabemos, nós viemos do Espírito Santo, tá certo? Amém. Mas nós vamos voltar para esse lugar. A gente tem que voltar Amém. com a ficha limpa. É verdade. O mais limpa possível. Né, dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, e a gente acrescenta aqui alguns dados, né, que talvez os fiéis aí em torno não saibam. 76%, segundo o Datafolha, consideram ótimo ou bom a atuação do Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, em relação à condução da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, ao tratamento, e também o Bolsonaro tem de ótimo ou bom 33% e de ruim e péssimo 39%. Então a gente quer que você fale, Uchoa, em relação a essa fala, né, do presidente, juntamente aí com os fiéis aí do lado, né, e também em relação a essa pesquisa, né, do Datafolha, que inclusive tem mais dados aqui em relação à questão da renúncia, que é uma coisa que eu queria que... Estou louca para saber o que você pensa a respeito. 59% são contra a renúncia, 37% a favor, e aí no Nordeste brasileiro esse índice realmente aumenta, né?
Na realidade, 49% aqui são contra e 47% a favor. Então, portanto, enfim, esse índice é bem diferente, né, do resto do país. E também 52% creem que o presidente tem condições aí de liderar o país na crise, e 47%, 44%, aliás, consideram que o presidente não tenha condições aí de liderar essa crise, né, de liderar o país nessa atual crise. Então, são esses índices que eu queria que você comentasse, e também essa fala do presidente que já colocou o Mandetta na frigideira. Muito bem. Bom, lembrar a quem nos assiste, quem nos ouve, que esses números eles foram colhidos antes dessa entrevista do presidente, né, dessa manifestação. Porque se tivesse sido colhido depois, certamente a popularidade do presidente iria cair ainda mais, porque o presidente insiste em atacar aquela única pessoa do governo que parece que está agindo de acordo com o que a população quer, que é defendendo o isolamento social, que é o ministro da Saúde. Marilu, bom, primeiro dizer para você que eu estava muito feliz de falar com você, e você não foi legal comigo, porque você me fez assistir uma cena horrível, né? Porque não bastasse escutar, eu assisti isso aí. É um negócio assim que não dá para você entender como é que alguém que se propõe a chefiar um Estado se apresenta desta maneira para falar à população, né? Uma figura sem carisma, uma figura visivelmente abatido, uma figura sem um apelo intelectual, rodeado de pessoas dizendo amém, não sei nem por que isto. Mas o que é que ele faz ali? Ele diz o seguinte: olha, eu vou exercer a minha autoridade contra alguém que supostamente está indo contrariamente à minha posição. E este alguém é o ministro da Saúde, que é a única pessoa que eu vejo que está realmente crescendo nesse momento, e as pesquisas demonstram isso. Ora, se ele é o presidente da República, ele não precisa ameaçar, ele simplesmente usa a caneta que ele acha que é forte, né? Então, também há duas hipóteses aí. Ou ele blefa mais uma vez, ou ele de fato não tem mais controle sobre o governo dele. Se ele não tem controle sobre o governo dele, e aí cada dia mais há uma especulação em torno do papel do chefe da Casa Civil, que é um militar, e eu acho até que isso é possível, porque ele demonstra nessa entrevista, nessa manifestação, que ele não tem força, ele renuncie, que é a única coisa que ele pode fazer, e mudar e dar um diferencial nessa discussão toda. Se ele acha que ele não tem mais condição de governar, porque ele está excluído dentro do próprio governo, pelas pessoas do próprio governo dele, que não aceitam mais o jeito dele governar, ele só tem uma saída, renunciar. Por isso que aqui no Nordeste ele está com essa manifestação tão forte pró-renúncia. Acho que essa pesquisa não foi feita no Ceará, foi pulando o Ceará, porque se tivesse passado pelo Ceará, esse número pró-renúncia ainda teria sido maior, porque é a forma mais fácil do presidente da República abrir o campo para que haja uma tomada de posição em relação à crise. A hipótese do impeachment, a hipótese da averiguação dos crimes comuns, até a interdição, mas a renúncia é mais simples, mas só que eu não sei se o presidente vai topar. Enquanto isso, o que é que a gente faz? Espera que o ministro da Educação, da Saúde, Mandetta, continue fazendo aquilo que ele tem que fazer, que é cumprir a orientação da Organização Mundial de Saúde e das organizações médicas do Brasil. Lembrando, o ministro Mandetta não está sendo transformado em herói no Brasil porque está fazendo algo extraordinário, não. Ele está sendo transformado porque está fazendo o básico, aquilo que ele tem que fazer, que, no caso, por incrível que pareça, é o contrário do que o presidente disse, que o presidente botou na cabeça que a crise, que a pandemia não existe, que é uma resfriadinha, uma gripezinha, e com aquelas pessoas ali que ficam no entorno dele dizendo amém, me parece que ele é muito tocado por isso. Exato. Agora, a gente viu, inclusive, o show, as praias do Rio de Janeiro também sendo frequentadas neste final de semana. Você atribui também essa presença, né, das pessoas que estão furando a quarentena, furando as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, uma influência, eles recebem essa influência do presidente da República, na sua opinião? Sem dúvida, Marilu. Por isso que na semana passada a BJD, estou até tomando aqui o café aqui no canequinho da BJD, Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, nós representamos o Tribunal Penal Internacional contra o presidente por crime contra a humanidade, porque essa postura
não é nem omissa, na verdade é diligente no sentido de enfraquecer a política de isolamento, de enfraquecer as estratégias de contenção da pandemia que a própria OMS estipula como importantes. Essa política dele de manifestamente ser contra, isso influencia as pessoas. Isso mostra, ao colocar dúvida para as pessoas, Marilu, abre a porta para que haja contestação das estratégias. Ora, se a maior autoridade do Brasil está dizendo que aquilo ali é uma falácia, para que mesmo eu vou ter que ficar dentro de casa se eu posso ir para a rua? É um absurdo. É claro que isso atenta contra a vida das pessoas, é claro que isso atenta contra a contenção do contágio, e por isso eu acho que a BJD exerceu um grande papel na semana passada, representando para o Tribunal Penal Internacional. Vamos ver se o Tribunal Penal Internacional toma esse alerta como uma medida relevante nesse momento, e eu acho que tomará, porque o mundo todo está mais ou menos uniforme, no sentido de que a política do isolamento social é a mais importante. Beleza, vamos chamar o Glauco agora. Agora, Uchoa, estava escutando aqui suas ponderações em relação à pesquisa do Datafolha e, na verdade, queria fazer aí uma observação pelo seguinte, né? A gente teve o governo Michel Temer durante 2 anos e meio governando com índices de aprovação muito baixos, boa parte da gestão dele, inclusive, com índices recordes, né, em termos de popularidade baixa. E nada aconteceu na prática, né? O Michel Temer continuou governando ali, a única coisa que ele não conseguiu aprovar foi a reforma da Previdência, mas várias outras reformas e medidas provisórias ele conseguiu passar ali, inclusive muitas delas danosas aos trabalhadores. Depois a gente viu aí o Bolsonaro sendo eleito, inclusive aprofundando o mesmo caminho do governo Temer no que diz respeito à economia. Você acha que, mesmo com essa popularidade negativa do Bolsonaro hoje, a apatia da sociedade vai acabar garantindo que ele continue no poder? Olha, Glauco, a situação do Bolsonaro é diferente da do Temer, porque, embora tivesse uma popularidade muito baixa, o Temer tinha uma coesão no governo, né? No governo golpista, mas de qualquer maneira ele tinha o apoio do Senado, da Câmara, ele tinha apoio dentro do próprio governo, era um governo que falava uma língua só. Quando tinha as divergências, era do ponto de vista, digamos assim, pragmáticos, mas não a ponto de declinar toda a estratégia de governo. Agora não. Agora as fraturas são expostas. O governo ele já perdeu a confiança do Congresso, a confiança da Câmara, do Senado, a confiança do Supremo, perdeu a confiança dentro do próprio governo. Todo dia é uma pessoa que deixa do governo porque não acredita mais naquilo ali. Ele perdeu a confiança dos governadores, que na verdade ele tem uma força nas polícias, mas com a perda da confiança dos governadores dificulta para ele. Então ele hoje tem um apoio muito localizado no setor das Forças Armadas e no segmento evangélico. Sobretudo no setor das Forças Armadas, que eu não sei até que ponto vão aguentar o presidente, porque em nenhum momento o presidente dá a demonstração de que irá parar, porque todo mundo está tendo essa tolerância muito surreal com relação ao presidente, esperando que ele de alguma maneira vá se conter, mas ele não se contém. Então é possível que em algum momento ele perca talvez essa última força que ele tem, que é as Forças Armadas. E a população não está na rua hoje lutando contra o governo dele porque está todo mundo dentro de casa, porque está respeitando a quarentena. Mas no dia que tiver a oportunidade de ir para a rua se manifestar, não tenha dúvida que nós iremos. As pessoas se manifestam hoje através das panelas, através das respostas à pesquisa de opinião, mas no momento em que puder falar de forma aberta, irá dizer, porque ninguém está aceitando mais esse governo conduzido por uma pessoa completamente incapaz de governar nem a própria família. Imagine, Glauco, quando a sociedade começar a sentir o resultado da crise consorciado com um arroxo da política econômica desse governo. Vai ser um desastre total. Então, não vai ser fácil para o presidente que aí está se manter, não. Primeiro, porque ele não tem apoio agora externo e também ele não tem capacidade e equilíbrio emocional para gerir o governo. Por isso que eu acho que a melhor saída dele é a renúncia. É a saída mais honrosa, se é que a gente pode dizer que haverá honra de alguma maneira, porque eu acho que foi uma desonra a forma como ele chegou, a forma como ele se mantém e a forma como ele propõe continuar.
Marilu, você tem mais uma questão para o Shoa para a gente liberá-lo aqui? Liberar para a quarentena. Não, eu queria saber, o Shoa, enfim, a BJD já encaminhou, né, essa queixa, né, aos órgãos internacionais. Agora, qual que é esse trâmite, né? Quer dizer, quando é que a gente recebe uma resposta? A gente sabe que realmente demorada essa resposta, né? Mas é possível, né, que diante de tantas acusações, de tantos órgãos, de tantas organizações não governamentais, de tantas categorias profissionais denunciando, partidos políticos, é possível que haja realmente uma decisão dessa Corte Internacional? Primeiro tem que ser recebida, né, Marilu, pela Procuradora-Geral. Eu acho que será, porque a jurisdição do Tribunal Penal Internacional ela é complementar e subsidiária. Mas, nesse caso, o Ministério Público Federal aqui no Brasil já pediu arquivamento de uma representação que chegou às suas mãos. Então, já tem demonstrado o Procurador-Geral do Brasil, Aras, que o que chegar na mão dele ele irá engavetar. De modo que abre a janela para que o Tribunal Penal Internacional seja acessado. E aí foram feitos alguns pedidos. Um pedido imediato era a solicitação de informações do governo brasileiro sobre os fatos que estavam sendo alegados. Um outro que era o pedido de instauração de uma espécie de inquérito, que é uma forma do TPI, do próprio procurador, investigar os casos que estão acontecendo aqui. Isto é o processo, é a parte inicial, né? Havendo essas duas partes, começa todo o processo, a ouvida de testemunhas, depoimento pessoal, até que chega o julgamento. Não é uma coisa rápida, não. Mas a gente acha que é importante, só em postular já é importante, porque o mundo precisa saber de modo formal, através das vias do direito, que são as vias que a sociedade internacional facilita como legítimas, que nós estamos passando por um problema grave aqui e a depender da postura do presidente da República, nós iremos todos morrer aqui, porque pelo presidente da República não tem quarentena, não tem isolamento social, portanto há um alastramento da pandemia e aí fica do jeito que ele diz. Não, eu sei que alguns milhares vão morrer, mas é assim mesmo e pronto. E assim, e você não quer estar dentro desse bolo, Marilu, nem eu, nem o Glauco. Imagino que as pessoas que estão nos escutando e ouvindo também não, né? Não é possível. Claro. Se fosse só ele, mas assim, ele está jogando com o futuro dos outros. É inacreditável isso. É isso mesmo, Shoa. Concordo com você. É isso aí, Glauco. Isso aí, o Shoa. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e claro que a gente vai conversar de novo. Opa, eu agradeço, meu amigo. Toda vez que você me chamar, eu vou repetir, eu tô aqui. Maravilha. Confinado, né, Shoa? Confinado, mas pensando, escrevendo, ajudando, coassinando as ações para o Tribunal Penal Internacional. Estamos animados. Vamos para frente. Isso é fundamental. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Shoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.